Bora lá, família Escravo das Sombras, capítulo 191. E finalmente voltamos pro nosso normal. Esse horário, 3 capítulos de Shadow Slave. E mais à noitinho, mais 3 capítulos de Ponto de Vista do Leitor. Então agora bora voltar pro ritmo antigo. Domingo eu reponho talvez o vídeo que eu perdi esses dias atrás aí que passou. Então é sobre isso, bora lá. Algo está nos seguindo, tá? Acabou o capítulo anterior com a Cassie avisando o Sunny, né, que tinha algo seguindo eles, mano. Vamos ver o que é. Será que é um monstro? Eu acho que é alguém que tá seguindo eles. A expressão preocupada de Sunny se aprofundou. Sem perder tempo, ele avançou e alcançou Nephis, Caster e F. A caçadora olhou para ele e ficou ligeiramente tensa. Sua sombra notou um inimigo? A sombra estava atualmente a algumas centenas de metros à frente do grupo, procurando por sinais de perigo. Ele balançou a cabeça. Cassia sentiu que estamos sendo seguidos. Vou retirar a sombra e mandá-la voltar para dar uma olhada. Fiquem vigilantes. Mano, é quase certeza que é alguém, né, mano? Eu acho que o monstro não seria desse tipo. Mas quem é a questão? Um aliado ou alguém do castelo, tá ligado? F assinou com a cabeça. Claro, como o guia do grupo, ela estava sempre vigilante. Ele estava apenas avisando-a para que pudesse ajustar sua abordagem. Os dois estavam acostumados a trabalhar juntos, então não havia necessidade de perder tempo com as palavras. Esse uma semana que eles ficaram juntos foi muito bom, né? Sunny ordenou que a sombra retornasse e recuou para a retaguarda do grupo. Uma vez lá, ele se concentrou nas sombras que o cercavam, tentando sentir se havia algo ali que não pudesse ser visto. Mas não havia nada. À frente dele, o resto do grupo se preparava silenciosamente para o pior, sem querer deixar o perseguidor desconhecido saber que estavam prontos para agir. Ninguém invocou suas armas ainda. Ninguém sequer virou a cabeça. No entanto, Sunny podia ver pela tensão em seus músculos que essa paz poderia explodir em uma tempestade de movimentos a qualquer momento. Eles são muito espertos, né, mano? Porque se eles agissem estranho, as pessoas que tá seguindo eles saberia, né? Então eles nem olhou para trás nem nada para ninguém desconfiar. A Estrela da Mudança e seu grupo de caça não ganharam sua temida reputação por acaso. Finalmente, a sombra estava de volta. Sem deixá-la descansar nem por um segundo, Sunny imediatamente a enviou para observar as ruas que acabaram de deixar. Sua percepção estava dividida entre a visão dela e a sua própria. A sensação de vulnerabilidade que ele experimentou quando a sombra estava longe aumentou. Sunny suspirou com uma resignação sombria. O fato de ele estar no final do grupo e, como tal, teria atacado primeiro se algo acontecesse não ajudava em nada. Mano, eu também ficaria meio mal, mano. Mas lembra, mano, você não precisa correr mais que o monstro. Você só precisa correr mais que seus amigos para ficar vivo em uma situação de perigo, né? Ou nada a ver isso. Acalme-se. Você nem sabe o que está rastreando o grupo. Alguns momentos depois, a sombra estava seguramente escondida na escuridão de um prédio em ruínas, observando o cruzamento que alguém teria que passar para segui-los. Sunny continuou andando, fingindo não saber de nada. Alguns segundos se passaram em silêncio tenso. Depois, mais alguns. Onde você está? O que você é? Dependendo da natureza do misterioso perseguidor, as respostas dele seriam diferentes. Se fosse uma criatura do pesadelo, eles teriam que lutar contra ela ou tentar despistar seu rastro. No entanto, se a criatura se revelasse uma das verdadeiramente horripilantes existências que rodavam as antigas ruínas, então as coisas ficariam realmente complicadas. Havia outra possibilidade, e essa era de que eles não estavam sendo perseguidos por um monstro, mas por seres humanos. Uma equipe de caçadores poderia ter sido enviada por Gun para emboscar a Estrela da Mudança e seu grupo. Cara, eu acho que essa é a segunda opção, tá bom, mano? Eu tenho quase certeza, mas não pode nada ser um monstro esperto também seguindo eles, né? Nada impeça disso estar acontecendo. Se esse fosse o caso, honestamente, Sunny não sabia o que aconteceria. No entanto, ele tinha certeza de sua capacidade de resistir a um ataque do exército, mesmo que o inimigo tivesse vantagem numérica.
É, mano, eu acho que pra ele, se for pessoas, é melhor, né, do que os monstros. Os monstros são muito mais fortes. Os outros pareciam compartilhar o mesmo pensamento. Depois de alguns minutos, a sombra finalmente notou o movimento. Alguém caminhava lentamente no meio da rua, sem nem mesmo tentar esconder sua presença. A princípio, Sunny pensou que fosse um dos espectros que povoavam a cidade sombria. A figura, embora humana em aparência, era estranhamente torta, com um manto escuro e sem adornos escondendo seus membros e características. Mas então, Sunny repentinamente sentiu um calafrio. Ué, por que eu falei calafrio? Ele sentiu um frio medo agarrar seu coração. É estranha essa frase, mas tudo bem, nós entendemos o que ele quis dizer. Ele reconheceu aqueles olhos vidrados e sem vida. O horrendo rosto pálido que aterrorizou tantas pessoas. Horus era Horus. Meu amigo, mano, eu não pensei que ia ser o boss final logo no começo, assim, mano. Boss final não, porque o boss final é o Gun, tá ligado? Mas, tipo, eu não pensei que ia mandar logo mais forte de cara, mano. Eu pensei que ia ser um dos outros tenentes, mas logo o braço direito, mano. Será que ele vai querer treta? Porque pensa a aventura começar enfrentando esse doido aí, mano. O açougueiro assassino que despedaçou Jubei com as suas próprias mãos. O cruel carrasco e lâmina oculta de Gun. Andando pelas ruínas amaldiçoadas com a mesma expressão entediada que tinha no grande salão do Castelo Luminoso no dia da execução de Jubei. Horus estava seguindo seus passos. Gun não enviou dezenas de caçadores para emboscar a Estrela da Mudança. Em vez disso, ele enviou apenas um homem. Tá errado também essa frase, né, mano? Ele não enviou apenas um homem, ele enviou o homem. Porque com certeza ele é muito mais forte que dezenas de guardas ou caçadores, né, mano? Sunny estremeceu. Droga, por quê? Porque tenho tanto medo desse cara. Mas ele sabia o porquê. Era porque, no fundo, ele sentia que eles eram parecidos. Horus era a personificação de tudo que Sunny temia se tornar. Tentando se livrar de seu medo, Sunny caminhou à frente e lançou um olhar para Nephis. Então, ele disse com uma voz rouca: é aquele maldito corcunda, ele está nos seguindo. Uma súbita tensão permeou o ar. Sem precisar olhar, Sunny sabia que o rosto de todos ficou sombrio. Horus era um mistério. Ninguém sabia qual era sua habilidade de aspecto, muito menos seu defeito. Tudo o que se sabia sobre esse homem aterrorizante era que ele era muito poderoso e que nenhuma de suas vítimas havia sobrevivido. E isso sem ele precisar usar o aspecto dele, né, mano? Isso que é o pior. Porque quando nós vimos ele em ação foi na força bruta. Então não deu nem pra ver um pouquinho da habilidade. Isso é horrível. Se bem que a habilidade dele pode ter a ver com a força em si, né? Sunny franziu a testa. Ele está sozinho? Sunny assim, eu acho que é Nephis. Eu falei Sunny? Tô ficando louco. Nephis franziu a testa. Ele está sozinho? Sunny assentiu. Sim. À sua direita, Caster zombou baixinho. O que Gun está pensando? Enviando um homem contra nós 6. Ai, meu amigo. No entanto, Nephis não compartilhava seu desprezo. Virando-se para a esquerda, ela lançou um olhar para F. Havia uma expressão sombria no rosto dela. O que você acha? A caçadora hesitou por alguns momentos. Então, olhando para baixo de sua considerável altura, ela simplesmente disse: acho que precisamos correr. Alguém, entendeu essa situação e quão merda eles estão, né? Não é igual o Caster que pensou que os 6 daria conta. Caster franziu a testa. Correr? Por quê? Certamente não importa o quão forte Horus seja, podemos derrotá-lo. Nenhum de nós é fraco também. Mesmo que não possamos derrotá-lo um por um, F balançou a cabeça. Você não entende, não é? Não podemos lutar contra Horus, ninguém pode. Muitas pessoas tentaram, e agora todas estão mortas. Ela cerrou os dentes. Ele é um monstro em carne humana, Caster. Ele é insanamente poderoso. Mas esse nem é o problema. O problema é que ninguém sabe seu aspecto. Tudo o que sabemos é que, uma vez que Horus vem atrás de você, você morre. Ela suspirou. Viu muitas pessoas tentando resistir assim que souberam que Gun iria enviar Horus para se livrar delas.
Pessoas fortes, pessoas fracas. Algumas tentaram lutar contra ele sozinhas. Outros recrutaram aliados temíveis. Na manhã seguinte, todos estavam mortos. Não importava o quão poderoso fossem ou quanto se reunissem para enfrentá-lo, ninguém jamais sobreviveu. Tudo o que restava era sangue e cadáveres. Meu amigo, será que, tipo, esse Harus tem uma boa fama, mano? Olha isso. Então, tipo, eu pensei que aí, depois de todo esse tempo, acho que foi 3 meses, né? Eu achava que a Nephis ia estar um pouquinho mais confiante de enfrentar os homens de Gun, mas pelo jeito não, mano. Não esse, pelo menos. Os outros tenentes eu não tenho certeza. Mas aí que tá, mano. Esse cara também deve estar no talo já, não deve conseguir consumir mais fragmentos. Então assim que eles voltarem dessa viagem, mano, a distância de força entre eles vão diminuir bem. Então cuidado, meu mano Harus. Então bora lá, capítulo 192. Enquanto um silêncio sombrio se instalava entre o grupo, F fez uma careta. A parte mais estranha é que ninguém nunca o viu chegar ou sair. Toda vez que Harus foi enviado para o assentamento externo, só soubemos que as pessoas estavam mortas de manhã. Portas, fechaduras e barricadas também não parecem detê-lo. Uma vez que Harus receba a ordem para matá-lo, você simplesmente morre. É como se o próprio destino te abandonasse. Mano, qual o poder desse cara, mano, pra ser tão assim? Não consegue se esconder nem nada, mano, desse cara, e a turma só aparece morta? Caster franziu a testa. Então você está nos dizendo que não temos chance? A caçadora balançou a cabeça. Estou dizendo que lutar contra ele agora seria estúpido. Não a menos que descobramos como ele consegue. Aparentemente, tornar suas vítimas, não importa quantas sejam, completamente impotentes. Com isso, ela lançou um olhar para Nephis, que hesitou por um momento, então balançou a cabeça. Nossa amiga no castelo também não sabe. F sorriu. Então aquela amiga misteriosa sua não é onisciente afinal. Bem, neste caso, meu conselho continua válido. Devemos fugir. Naquele momento, Sunny finalmente falou. Mas F, podemos realmente fugir dele? Essa é a questão, né? Ainda mais que ele não parece estar preocupado, mano. Ele tá andando de boa em direção aos caras e já era. O sorriso desapareceu no rosto dela. De repente séria, ela hesitou por um tempo e então disse: eu sei de um jeito, mas vai ser perigoso. Muito perigoso. No entanto, não sei como mais livrá-lo de nosso rastro. Então você decide, princesa. Nef ficou em silêncio por um momento e depois simplesmente assentiu. Enfrentaremos Harus em outro dia. Por hora, chegar ao local do descanso do primeiro grupo é a prioridade. A indisciplinada caçadora suspirou, quase como se estivesse aliviada. Então ela disse: então me sigam e preparem-se. Cara, eu acho que não dá mais pra chamar a F de indisciplinada, não, mano. Será que tem uma outra tradução pro que eles queriam dizer? Porque ela parece um pouco disciplinada assim, até bastante na real, mano. Após aquela discussão perturbadora, F mudou ligeiramente o rumo deles. Em vez de seguir diretamente para o sul, eles estavam agora atravessando a cidade antiga em direção à sua fronteira leste. Sunny não era muito familiarizado com essa parte das ruínas. Durante os últimos meses, ele ficou principalmente ao norte do Castelo Luminoso, às vezes se aventurando a nordeste. Evitava as áreas ocidentais, porque ficavam mais próximos ao Pináculo Carmesim, e não explorou muito o sul, pois era muito longe de sua catedral. Na última vez que estiver aqui, foi no dia da sangrenta luta contra o mensageiro do Pináculo. Naquela época, eles seguiam para ruínas do farol, que já esteve perto da inexpugnável muralha da Cidade Sombria. Não que ele tivesse muito tempo para observar os arredores. Praticamente, toda sua atenção estava concentrada em Harus, que o seguia como um cão farejador. Esse é um pitbull... Não, mano, deixa quieto que eu ia falar. Eu tenho costume de fazer piada pesada, nada a ver, mano. Deixa em off essas coisas. Ele não gostava nem um pouco de ter que encarar o ameaçador corcunda.
Porque você não vai lutar contra alguma criatura caída e morre desgraçado. No entanto, Arius parecia conhecer as ruínas tão bem quanto F. De alguma forma, ele evitava as piores criaturas em seu caminho, sem nunca perder o rastro do grupo da Estrela da Mudança. Em um momento, um sanguinário solitário o atacou das sombras profundas de um prédio em ruínas. O carrasco de Gun simplesmente levantou a mão e despedaçou o crânio da criatura do pesadelo com um soco preguiçoso. Mano, isso que eu tô falando, mano. Não é possível que a habilidade dele não seja de aprimoramento nem de rastreio, mano. Porque o cara não perde o rastro e é muito forte, mano. Tem que ser algo ligado com um desses dois. Ele nem sequer piscou. Grande coisa, né? E eu também matei muito desses. No entanto, Sunny tinha que admitir que estava profundamente perturbado pelo poder do corcunda assassino. Talvez porque ele não conseguisse se livrar da sensação de que, no final de tudo, apenas um deles permaneceria vivo. E ele não tinha certeza de qual deles. E eu tenho, né? Fazer o quê? É a vida, né, mano? Ser o protagonista e eu sei disso. Existe alguma obra que nós não saiba quem é o protagonista, mano? Tipo, é loucura pensar sobre isso. Porque ia ser da hora, né, mano? Contar essa história de um e de outro, não sei o que, de pontos de vista, sei lá, mano. Em breve, eles se aproximaram da extensa muralha da cidade. Não muito longe, os restos de uma torre gigante jaziam quebrados do lado, estendendo-se para longe na distância. Os prédios que a torre havia caído... É isso mesmo, os prédios que a torre havia caído há milhares de anos estavam destruídos e transformados em pó. O antigo farol talvez tenha sido orgulhoso e magnífico uma vez. Talvez até tenha servido como símbolo da vontade desafiadora do povo da cidade antiga, ardendo como um farol brilhante na eterna escuridão da noite amaldiçoada. Mas havia caído há muito tempo, assim como as pessoas que o construíram. Pelo menos sua ruína permanecia. Os antigos habitantes da cidade sombria simplesmente desapareceram, nem mesmo deixaram ossos para trás. Sunny suspirou. Pra onde agora? F apontou o dedo para a enorme ruína. Dentro. Eles estavam atualmente escondidos em um prédio desabado perto da torre caída. Esta área era habitada por uma tribo especialmente vil de monstros, e atrair a atenção deles traria problemas para o grupo. Chame sua sombra de volta e mantenha-a perto. Quando entrarmos no farol, teremos que agir rápido. Mano, eu não consigo pensar em uma possibilidade de eu fugir do cara assim, mano. Eu não faço ideia o que ela tá planejando, tipo, muito bem, mas eu não consigo pensar em algo pra fugir desse louco, mano. Aliviado, Sunny fez exatamente isso. Não ter que olhar para Harus era motivo de comemoração. Ficando bem próximo ao chão, os 6 deles correram do seu esconderijo até o farol quebrado. Sem perder tempo, encontraram uma brecha na parede e escalaram para dentro. F invocou sua radiante memória, banhando o interior da torre em ruínas com luz. Devido ao fato que ela estava atualmente deitada de lado, eles se encontraram em um túnel massivo e ecoante. Olhando ao redor, F encontrou seu rumo e os levou mais a fundo no túnel. A extrema tensão aparente em cada movimento dela. Enquanto caminhavam, ela começou a falar. Opa, desculpa, era ponto final aqui, eu não vi. Mosquei. Aí vocês entenderam, né? Enquanto caminhavam, ela começou a falar. Escutem-me com muita atenção e façam o que eu digo. Uma vez lá dentro, não se separem do grupo. Fiquem juntos e mantenham suas armas na mão. O lugar para onde vamos está cheio de criaturas do pesadelo. Elas não são muito fortes, mas são especiais. Isso é da hora, né? Como ela descobriu isso daí, mano? Porque é meio perigoso descobrir essas coisas sozinho, não? Ela mordeu o lábio. Não tentem nem matá-las, apenas se defendem e continuam se movendo. Se pararem, provavelmente morrerão. A mesma coisa se vocês diminuírem o ritmo e se deixarem cercar. Mas se conseguirmos manter nossa formação, talvez sobrevivamos. Eu espero. Você espera? O que você quer dizer com você espera?
Antes que Sunny pudesse expressar sua indignação, eles chegaram ao destino. Mano, vocês têm que tentar isso, mano, senão vocês vão morrer por raros, é a vida, né, mano? Bem à sua frente, o chão do túnel estava quebrado, formando uma estreita fenda. Estava cheio de escuridão, levando a fundo no chão. Então, ainda mais fundo, por mais que ele tentasse, ele não conseguia ver o que estava no fundo. A caçadora olhou para ele. Do que você está esperando, idiota? Pule! Sunny engoliu em seco. Você quer que eu pule nisso? Ao seu lado, Kai suspirou e olhou para sua armadura recém-limpa e estilosa. Uma expressão de pura tristeza apareceu em seu belo rosto. Bem, lá vamos nós de novo. Nada deixava o Kai triste. Só agora, mano, que mostrou a expressão dele, que é sobre sujar a roupa dele. Mano, esse cara é muito estiloso, não tem como não. Cara, eu queria ver como ela descobriu esse lugar aí, mano, e que tipo de criatura é. Eu pensei que era um ninho, tipo, onde as criaturas se escondiam durante o dia ou algo do tipo, tá ligado? Mas não. Parece que é uma criatura específica que vive lá mesmo. E como voltamos ao normal finalmente, bora pro terceiro capítulo. Capítulo 193 agora. Sem perder tempo, Nephis pulou silenciosamente na fenda. Logo antes disso, chamas brancas se acenderam em seus olhos. A escuridão engoliu sua figura esguia por completo, como a boca de alguma criatura desconhecida. Ah, droga. Com uma expressão ressentida no rosto, Sunny avançou. No entanto, antes que ele pudesse se aproximar da fenda, Caster, inadvertidamente, bloqueou seu caminho. Um momento depois, o orgulhoso legado também desapareceu. Mano, ele quis ir na frente do Sunny porque era a Nephis que foi, né, mano? Então ele não queria deixar o Sunny junto com ela, entre aspas. O cara é muito gado, né? Não tem como. Sunny hesitou por um momento, então olhou para trás. Ele queria verificar se Cassia precisava de ajuda para descer, mas não precisava se preocupar. Ai, já a segurava gentilmente nos braços. Meu Deus, mano. Caster roubou a função do Sunny com a Nephis, e agora o Kai tá roubando a função do Sunny com a Cassia, é isso mesmo, mano? Sobra nada pro nosso humano. O encantador arqueiro levantou-se suavemente no ar, parou ali por um segundo e depois deslizou para a escuridão. Sunny piscou algumas vezes e balançou a cabeça. Exibido. F logo seguiu o resto do grupo, levando consigo sua radiante memória. Deixado sozinho na escuridão, Sunny estremeceu, se envolveu na sombra e pulou. Ele caiu por alguns segundos e depois pousou em uma pedra dura. O impacto enviando um tremor doloroso através de seus ossos. Aí deve ter doído, mano. Espero que ele não pulou de bunda, porque dói bastante também. Levantando-se, Sunny se encontrou em um túnel estreito. As paredes eram feitas de pedra desgastada, claramente colocadas ali por mãos humanas. O resto do grupo já estava lá, se preparando para a batalha. Nephis havia invocado sua espada longa de prata. Como o túnel não era largo o suficiente para usá-la livremente, ela segurava com as duas mãos. Uma manopla blindada descansava no punho, enquanto a outra estava na própria lâmina e a meio caminho da ponta. Caster também empunhava sua espada, no entanto, a dele era uma Jean Glacioso. O que é isso, mano? Eu não conheço isso, eu acho. Com belos padrões gravados na lâmina, com uma guarda triangular esculpida em jade verde. Nossa, parece ser bonitona essa, hein? Sunny não sabia qual era o nível dessa memória, mas sabia que era exatamente poderosa. Ele já havia visto cortar carne, osso e aço igualmente. Atualmente, o Jean emanava uma luz verde fantasmagórica. F havia invocado seu grande escudo redondo, mas optou por deixar a lança de bronze antiga no Mar da Alma. Embora ela fosse habilidosa o suficiente para usá-la mesmo nesse espaço estreito, o escudo seria muito mais formidável, especialmente considerando sua força hercúlea. É bom. Até porque já tem bastante gente com arma, tipo, a lança, provavelmente do grupo aí, fora o arqueiro, né? Entre as espadas e as coisas, a lança é o com maior alcance.
Mas mesmo assim, mano, já tem bastante gente. O seu lugar foi muito estreito, não vale a pena ter tanto com espada longa e essas coisas, né? Kai parecia bastante melancólico, lançando um olhar pesaroso sobre o penacho de suas flechas pesadas. Suspirou e estendeu a mão. Em vez de um arco, uma elegante falcata apareceu nela. A bela curva de sua lâmina brilhava, refletindo a luz. Eu fui pesquisar que arma é essa, mano. É tipo Kukri, né, mano? Ela é meio curva assim e menorzinha. Então eu tô ligado que arma é essa. Apareceu nela. A bela curva de sua lâmina brilhava, refletindo a luz. A última a sacar sua arma foi Cássia. Inesperadamente, ela desembanhou uma esguia espada rapieira da bainha presa no cinto e a soltou. Para surpresa de Sunny, a rapieira não caiu no chão, mas sim ficou flutuando no ar, como se estivesse presa a garota cega por um fio invisível. Oh, da hora essa memória, é útil para ela, né? Então, ela girou levemente e pairou na frente dela, com a ponta apontada diretamente para Sunny. Hã? O quê? Cássia sorriu e virou a cabeça em sua direção. Ah, por favor, perdoe a dançarina silenciosa. Ela é tímida perto de estranhos. Gostei da espada, mano. Não é uma espada, né? Mas vocês entenderam, né? Gostei da arma dela, da memória dela, mano. Sunny coçou a nuca, sentindo sua confusão. Cássia explicou. Dançarina é um eco e minha parceira. Nós trabalhamos bem juntas. Mano, eu posso estar louco, mas eu acho que eu ouvi vocês comentando sobre dançarina, não? Eu não tava entendendo merda nenhuma ali, mano. Sinceramente, por isso que eu nem respondi quem falou sobre a dançarina. Porque eu não sabia o que era. Mas agora que eu sei, eu vou pegar pra responder geral que falou sobre isso, mano. Como se respondesse as suas palavras, a rapieira de repente circulou ao redor da garota cega e retornou à posição anterior. Ainda estava apontando para Sunny de uma maneira pouco amigável. No entanto, eu acho que ela não gosta de estranho, mas não gosta mais ainda do Sunny, né, mano? Ou será que a rapieira dela conhece todo mundo aí? Provavelmente sim, né? Já tá um bom tempo como grupo. E eu acho que é literalmente só o Sunny que tá aí, que não é... Ah, não, tem o Kai também, né? Então podia apontar pro Kai também. Só porque o Kai é bonitão, não tá apontando pra ele? Ah, certo. Interrompendo a conversa deles, F chamou. Ei, Sunny, agora seria a hora perfeita para convidar sua namorada para se juntar a nós. O restante do grupo olhou para ele com uma expressão confusa. Sunny cerrou os dentes. Quantas vezes eu tenho que dizer, ela não é minha namorada? Notando os olhares estranhos que as pessoas lhe lançavam, ele suspirou. F, diga a eles. A caçadora nem mesmo continuou a provocá-lo. Se fosse em qualquer outro momento ela tinha continuado, né, mano? Mas aí é impossível, corre muito risco pra ela ficar nisso. Só esse fato já dizia a Sunny quão séria era realmente a situação, exatamente. Isso que eu pensei, né, tipo, pra ela não brincar, mano, então, tipo, ela tá com pressa e séria. Sunny também tem um eco, e um bastante poderoso. Vamos lá, invoque-a. Ele o fez, e um momento depois, a Santa de Pedra entrou no túnel a partir de sua sombra. Seus olhos de rubi agiam com chamas carmesins por trás da viseira do elmo. O monstro taciturno lançou um breve olhar para as pessoas reunidas ao redor dele, e, indiferente, se virou para espiar a escuridão. Assim, o grupo de 6 se tornou um grupo de 8. Bem, se uma rapieira voadora de mau humor pudesse ser considerado um monstro... Bom, um monstro não, um membro... Mano... Se a Santa é considerada um membro, a rapieira também é, né? Porque os dois provavelmente têm sua personalidade própria ali e pá. Mas se bem que eu não sabia que uma memória poderia ter... Tipo, ter um sentimento não. Como é a palavra? Uma personalidade, né? É meio estranho. De repente, um ruído distante fez todos os congelarem por um momento. Com uma expressão sombria, F olhou na direção onde vinha e suspirou. Certo, já perdemos tempo demais. Sigam-me e estejam prontos. Com isso, ela deu um passo à frente e seguiu mais para dentro do túnel. Sunny seguiu, ordenando que a Santa de Pedra ficasse perto de Kai e Cássia.
Depois de um tempo, algo estalou sob seu pé. Olhando para baixo, ele viu um osso humano. O que é este lugar? A caçadora lançou um olhar para trás e respondeu com um tom sombrio. As catacumbas. Ele franziu a testa. Desde quando catacumbas sob a cidade sombria? Por que nunca ouvi falar... por que nunca ouvi você mencioná-las? F hesitou antes de responder. As catacumbas sempre estiveram aqui. Elas se estendem por toda a cidade. É só que a maioria dos túneis desabou há muito tempo. Quanto ao motivo de os caçadores não gostarem de mencioná-las, é porque pouquíssimos são loucos o suficiente para explorar o que resta das catacumbas e ainda menos retornam para contar a história. Então ela acrescentou: por mais poderoso que Haru seja, uma pessoa só pode sobreviver aqui se souber o caminho. E apenas alguns de nós, caçadores do assentamento externo, sabemos. Então deveríamos conseguir despistá-lo. Será que o Haru vai pensar que Jirao morreu por ter entrado aí, tá ligado? Porque, tipo, pra ele todo mundo deve ser fraco, né, mano? Então entrou nesse lugar e esquece, deve com certeza morrer. Enquanto isso, Sunny notou cada vez mais ossos espalhados pelo chão. Todos eles pareciam ter pertencido a seres humanos. Não gosto disso. Olhando para cima, ele perguntou: podemos voltar àquela coisa que você disse sobre poucas pessoas conseguirem sair daqui vivas? Por que isso? A caçadora fez uma careta. Isso acontece porque... No entanto, antes que ela terminasse de falar, algo apareceu na escuridão e bloqueou o caminho deles. Sunny arregalou os olhos. Bem ali na frente deles, um cadáver estava parado na borda entre a luz e a escuridão, encarando os 6 humanos com o abismo negro de suas órbitas oculares vazias. Não, na verdade não era um cadáver, um esqueleto. Desafiando todas as leis da lógica e da física, uma criatura feita apenas de ossos humanos avançou repentinamente, exibindo seus dentes e um sorriso faminto. Eu posso estar louco aqui, mano, mas geralmente em jogos, RPG, história, esqueleto, ainda mais esqueleto de humanos, não é muito forte, mano. Eu posso estar enganado aqui. Talvez o que ferre muito aí seja a quantidade. Porque pensa, um esqueleto, um exemplo, se morrer com uma pancada tá tudo bem. Mas e se vem 100 esqueletos correndo um atrás do outro, tá ligado? Fora que eu acho que a arma de impacto deve ser mais forte que a arma de corte nessa situação. Mas isso é conhecimento de outras obras, provavelmente não tem nada disso aqui, mano. Mas eu quero saber quão forte esses esqueletos são realmente, mano. Mas então é isso, família. Se vocês gostaram, se inscreve no canal, dá like e até a próxima. Valeu!